Vou pedir que os irmãos, amigos, abram suas Bíblias no livro de Mateus. Nós vamos no capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Eu quero estudar com os irmãos nessa noite um tema que diz respeito a como nós devemos aguardar ao Senhor Jesus Cristo. E eu entendo que esse tema é um tema bastante pertinente pelo que eu ouvi aqui no dia de hoje, né? Tanto o primeiro estudo que foi ministrado hoje pela manhã, tanto pelo pastor Valdir, quanto também pelo irmão Guilherme, ambos falaram a respeito da mesma necessidade, né, de nós como cristãos, nós vivermos de uma tal maneira comprometidos com a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E de fato, não há nada que nos traga maior comprometimento do que nós estarmos verdadeiramente ligados em comunhão com o nosso Senhor Jesus. E a questão da volta do Senhor Jesus Cristo é o que norteia a nossa vida aqui na Terra. Porque uma vez que uma pessoa crê em Jesus Cristo, crendo ser salva dessa maneira, a pessoa acredita que tudo aquilo que era necessário já foi realizado e que nada mais é necessário. Estou salvo, e mais eu agora posso esperar? Só esperar morrer, né, para poder ir para a glória. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não ensina que nós fomos salvos para ir para a glória pura e simplesmente. A palavra de Deus ela nos ensina que o Senhor Jesus Cristo ele vai voltar. E que o povo de Cristo, o verdadeiro povo de Cristo, estará aguardando pela volta do seu Senhor. E o nosso aguardar ele é envolto em homenagem e glória ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos ensina isso muito claramente aqui no capítulo, não só no capítulo 25, que vai ser o texto que nós vamos ler, mas também no capítulo 24, quando ele fala propriamente a respeito da sua volta. Haveria muito e há muito que ser dito a respeito, né, desse tema da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas uma vez que eu selecionei o tema de nós falarmos como devemos esperar pela volta de Cristo, dentre tantas coisas que poderiam ser ditas, eu selecionei a parábola dos talentos, versículo 14. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Capítulo 25, versículo 14 diz assim: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado.
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, Daniel, por favor, pode nos conduzir em uma oração. Santíssimo Deus, amado Pai, que está no céu, rogamos agora ao Pai, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, porque nós estamos acesso a seu trono, Pai, podemos orar ao Senhor, crendo que estamos ouvidos, para lhe rogar, Pai, por tua graça, por teu amor para conosco, em Cristo, se for, ó Deus, aproveitar mesmo, aplicar a tua palavra em cada coração aqui presente nessa manhã. E que esse ensino de hoje, Senhor, seja um ensino proveitoso, ou seja, um ensino que vai ser valorizado por cada um dos seus, que vai ser de grande valia para a nossa conduta como cristão no decorrer de nosso tempo. Você que o servo pastor Paulo, ministrando a tua palavra, Senhor, por quem colocou hoje aqui para ministrar a tua igreja, que o Senhor fale por meio desse Pai. Seja conosco todos, que todos sejamos edificados conforme a tua vontade, com a tua graça, pelo Senhor, na ministração da tua palavra. Que o Santo Espírito opere, Pai, poderosamente em cada um de nós. É o que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão. A palavra de Deus, ela nos ensina, nos instrui, nos informa, ela nos exorta para o fato de que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Mas ele volta para o seu povo. Jesus Cristo, quando retorna aqui na terra, ele vem para o encontro com aqueles que ele chama de seus servos. E se você ainda não faz parte dessa multidão de servos do nosso Senhor Jesus Cristo, saiba você que você precisa se reconciliar com Deus por meio dele. Jesus vai voltar e isso ninguém pode negar, porque quando ele voltar, todo olho o verá. Então ninguém vai poder dizer, eu não sabia, eu não fui avisado, até porque nós vivemos em tempos em que a mensagem do Evangelho ela é propagada de uma forma bastante clara e objetiva e por vários meios. Se filma, se grava, no rádio, na televisão, enfim, YouTube, internet, Facebook. Nós vivemos numa época de mídias que é impossível nós dizermos que nós não conhecemos ou não entendemos a necessidade de reconciliação com o nosso Senhor Jesus Cristo. O fato dele voltar e o fato de que muitas pessoas ainda não estão reconciliadas com ele. O Senhor Jesus Cristo chama os homens ao arrependimento. E por que ele faz isso? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é um fato inegável da palavra de Deus, que mostra que todos nós somos pecadores, e quando ele fala que destituídos estamos da glória de Deus, ele está dizendo que nós não temos participação na sua glória, que nós estamos barrados na glória e no gozo do Senhor. Nós lemos o texto aqui que ele fala, entre na glória do Senhor para aqueles que foram bons servos. Só que o texto que eu citei aqui, de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23, ele fala que a glória está barrada, ou o gozo do Senhor está barrado para muitas pessoas. Porém, é no mesmo texto, na sequência, versículo 24, que a palavra de Deus, lá em Romanos, diz que ele justifica os homens gratuitamente por sua graça. Ou seja, ainda que você não faça parte do povo de Deus e você não esteja aguardando, ansioso pelo retorno do Senhor Jesus Cristo, o fato é que você, reconhecendo os seus pecados e o fato de estar destituído da glória de Deus, você pode ser um participante da gloriosa volta de Cristo. Como? Por meio da graça de Deus. Ele nos justifica de forma gratuita. Pela sua graça, ou seja, pelo seu favor imerecido. Então considere isso quando nós estivermos estudando a parábola dos talentos, porque cada um de nós aqui dentro, hoje, nós somos enquadrados dentro de um desses personagens que são citados dentro da parábola.
Então nós temos que olhar para nós mesmos e identificar com qual dos personagens da parábola nós nos identificamos. Qual deles se parece mais conosco no nosso dia a dia? Talvez você não esteja nem engajado na obra do Senhor, como acontece com um dos servos, porque você ignora a necessidade de servir ao Senhor. O fato é que Jesus Cristo, Ele está falando para nós aqui a respeito do seu retorno, de como será a sua vinda, como se dá o reino dos céus, e Ele faz isso por meio de parábolas para que nós compreendamos o que significa e como é que nós devemos estar preparados para o seu retorno. Quando falamos do retorno de Jesus Cristo, capítulo 24, ele nos dá 9 indícios ou 9 sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos ler o capítulo 24, né, mas desses 9 sinais contidos aqui em Mateus, nós podemos citar que o Senhor Jesus Cristo fala que no final dos tempos surgirão falsos profetas, ou falsos cristos, né, o versículo 5, dentro do capítulo 24. Falsos cristos, ou seja, pessoas que se passarão por Jesus. Dirão que são o Messias, o verdadeiro Cristo, porque esse que você crê não é o verdadeiro Cristo. Surgirão falsos cristos. Diz, em segundo lugar, que haverá guerras. Nós temos visto muitas guerras. 3, fala que haverá fomes, pestes e terremotos. 4, perseguições. 5, falsos profetas. 6, haverá um esfriamento do amor. 7, fala que haverá uma evangelização em todo o mundo. A mensagem do evangelho será propagada em todo o mundo. 8, a abominação da desolação surgirá. 9, grande aflição. O fato é que esses são indícios para quê? Para que o povo de Deus, é uma resposta à pergunta dos discípulos. Eles perguntaram para Jesus: Senhor, quando se dará a sua vinda? Como é que será a sua vinda? Nos explique. E Jesus Cristo então deu esses 9 sinais, falou para eles: olha, atentem para esses 9 sinais, porque esses 9 sinais, eles indicam, né, a iminência do meu retorno. Muitos deles são conhecidos por nós, são coisas que nós presenciamos no nosso dia a dia, nós ouvimos falar a respeito de alguns deles e não presenciamos pessoalmente, né? Mas outros nós não sabemos ainda o que é, ou seja, nós não experimentamos, ainda que saibamos, obviamente, o que significa perseguição, por exemplo. Mas nós não estamos sendo perseguidos, né? Às vezes as pessoas falam: não, porque nós já estamos num estado de perseguição como cristão. Não estamos, né? Porque quando você olha para a palavra de Deus, olha para a história do povo crente, irmãos, me poupem, né? Nós não estamos sofrendo perseguição. Mas haverá, de fato, uma perseguição contra aqueles que são discípulos de Jesus Cristo. Aqueles serão perseguidos pelo meu nome, diz o Senhor Jesus. Logo nós entendemos que não é uma perseguição em relação aos judeus, mas uma perseguição em relação a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, como o Senhor espera também, não é somente como nós devemos esperar a volta de Jesus Cristo, mas como o Senhor Jesus Cristo espera que nós, ou Ele aguarda que nós estejamos o aguardando, né? Ou alguma coisa do tipo. Como é que Jesus Cristo espera nos encontrar? É isso que eu quero dizer. Quando Ele voltar. Ele vai voltar e Ele espera que nós estejamos fazendo determinadas coisas ou que estejamos vivendo de uma determinada maneira. Ele espera que nós estejamos engajados em determinadas coisas que Ele mesmo preparou para que nós nela vivêssemos. Como são essas coisas, então? Bom, o Senhor Jesus, depois do capítulo 24, ele vai nos apresentar 3 parábolas, irmãos. E aí eu peço, você que tem costume de fazer anotações, esse é o momento, tá? Então você pode pegar sua caneta e você pode anotar, porque é dessa maneira que o Senhor Jesus Cristo espera que nós o aguardemos. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus, quando voltar, ele espera que os seus servos, aqueles que verdadeiramente o são, estejam servindo uns aos outros. É isso que o Senhor espera de nós. Sabe, irmãos, não existe espaço na vida de um cristão que não esteja disposto a servir o seu irmão. Nós devemos ser voluntariosos na obra do Senhor, porque sendo voluntariosos na obra do Senhor, nós estaremos servindo aos nossos irmãos, seja por meio da ministração da palavra,
seja por meio da preparação de alguma refeição, seja por meio da execução de alguma obra, uma limpeza, seja por meio da manutenção de algo dentro do templo. Todas essas coisas, elas são serviços que, em última análise, são serviços ao Senhor. Nós precisamos nos preocupar uns com os outros, nós precisamos cuidar das necessidades uns dos outros, nós precisamos estar atentos a essas questões e nós precisamos estar servindo uns aos outros. De onde o Paulo tirou isso? Da primeira parábola. A primeira parábola que é citada pelo Senhor Jesus Cristo aqui dentro dessas 3 parábolas que eu mencionei, eu estou ignorando a da figueira, tá, que veio antes. A parábola dos 2 servos. Versículo 44, aí do capítulo 24, tá bom? Diz assim: por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Nós não sabemos qual é o momento, quando é o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, fora os sinais que ele nos dá. O fato é que, por não sabermos quando Jesus Cristo voltará, muitas pessoas agem de maneira relapsa e simplesmente se esquecem da volta do Senhor e vivem de uma maneira que não é a maneira que Cristo quer que nós o aguardemos. E ela simplesmente faz tudo errado em relação àquilo que Deus colocou aos seus cuidados. Então Deus nos dota de talentos, de capacidades, né? Deus nos habilita com certas características e personalidades para que nós possamos servir ao Senhor dentro daquilo que Ele nos chamou. Porém, nem todos estão servindo. Existem muitos cristãos, ou ditos cristãos, que preocupam-se apenas consigo mesmo e buscam apenas o seu próprio interesse. E isso não é o cristianismo. Isso é uma concepção equivocada de cristão. Então essa parábola ela vai nos ensinar a respeito de servir aos nossos irmãos. Segundo aspecto que o Senhor Jesus Cristo quer que nós estejamos fazendo quando Ele voltar. O Senhor quer que nós tenhamos gás no tanque. O texto ele vai falar a respeito de azeite, tá? Mas o gás eu acho que tem mais a ver com o nosso contexto. Ou a gasolina, né, no tanque. Porque ele vai citar a parábola das 10 virgens. E essa parábola das 10 virgens, ela conta-nos a história de 10 jovens, né, que estavam ali aguardando o noivo de uma delas, né, as outras eram madrinhas. E a questão é que essas mulheres, elas estavam aguardando aquele noivo, porque quando o noivo chegasse, elas deveriam estar com as suas velas acesas, suas lamparinas, que eram abastecidas por azeite. E haviam 5 delas que eram tolas e não levaram o suprimento necessário para aguardar o noivo. Elas não sabiam quanto tempo o noivo haveria de demorar para chegar, e esse foi o problema. Elas começaram bem porque elas estavam prontas, preparadas, sabe, com seu pavio aceso, com tudo preparado para poder receber o noivo. Só que o noivo demorou, elas dormiram, todas elas, pegaram no sono normal, descansaram. Só que quando o noivo chegou, aquelas 5 imprudentes, elas não estavam preparadas. E o mais grave de tudo, você não consegue se preparar em cima da hora. Quando o noivo chega, você tem que ter todo o suprimento necessário. E as 5 que eram prudentes levaram combustível a mais, porque justamente elas não sabiam quanto tempo demoraria. O fato é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar, e talvez ele encontre muitas pessoas que começaram muito bem, mas que estão terminando muito mal. Pessoas que não estão com o seu azeite necessário para a volta do noivo. E essas ficarão do lado de fora. Versículo 11. Depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
O Senhor Jesus Cristo espera que nós, irmãos, tenhamos uma fé verdadeira, vibrante, que brilhe no dia da justiça, no dia da sua vinda. Que o povo de Deus seja um povo que esteja ansiando, e não somente ansiando, mas vivendo verdadeiramente a expectativa da manifestação do seu Senhor. E não pessoas que começaram bem lá atrás, mas foi passando o tempo e a sua chama foi arrefecendo até chegar ao ponto que ela se apaga. Não há lugar para esses no reino de Deus. E em terceiro lugar, a parábola dos talentos, que nos ensina o quê? Que nós estejamos trabalhando para o Senhor quando Ele voltar. O Senhor quer nos ver trabalhando na sua obra quando Ele chegar. Ele quer que nós estejamos envolvidos com o seu trabalho. E é sobre esse aspecto que nós vamos meditar nessa noite. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos considerar uma coisa antes de iniciarmos aqui. Nós precisamos considerar a possibilidade de haver pessoas que se dizem cristãs, que vivem como cristãos, que provam de bênçãos espirituais juntamente com outros cristãos, conforme é descrito lá no livro de Hebreus. Provam do dom do Espírito e que não são cristãos verdadeiros. É possível isso? É o que a Bíblia diz. São pessoas que se autodenominam cristãs, parecem cristãos, mas não têm uma fé genuína. Vocês viram, por exemplo, que aqui no versículo 25, quando eu falei a respeito das virgens, no versículo 12, Jesus Cristo respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Existe um outro texto na palavra de Deus, no livro de Mateus, dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a respeito de pessoas que vão chegar para Jesus e dizendo que fizeram grandes coisas em nome do Senhor, e o Senhor vai dizer para ela: não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Então existe essa possibilidade e é justamente isso que nós precisamos ter em mente quando nós olharmos para as questões, quando ele fala, por exemplo, a respeito de um servo do Senhor. Seguindo aqui no nosso texto, nós vemos aqui a questão da distribuição dos talentos. Versículo 14, ele nos diz: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. A questão dos talentos que é mencionada dentro desse texto aqui, irmãos, não é obviamente nenhuma habilidade que as pessoas receberam, não é sobre isso que o texto está falando. O texto está falando sobre dinheiro. Então nós estamos aqui diante de um homem muito rico, diga-se de passagem, que ele entrega talentos para essas pessoas. E talentos é uma medida de peso, né? Não é uma moeda, é uma medida de peso. Então você pode ter um talento de prata, e aqui, no caso, trata-se de um talento de prata, de fato, e tem um talento de ouro. Obviamente, o talento de ouro é muito mais valoroso, tem muito mais valor do que o talento de prata. Mas aqui ele está falando a respeito do talento de prata, e o talento de prata, ele é representado por 20 anos de um trabalhador. Está dizendo aqui que com um talento, você poderia contratar uma pessoa durante 20 anos da sua vida. Então não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Né? Um talento, então, ele representa 20 anos ou 6.000 denários, né? Que é uma moeda conhecida da época. Quando a pessoa trabalhava, ela receberia um denário, que era um salário de um dia. Então, representativo durante 6.000 dias. Um talento. Isso nos mostra que esse homem era muito rico, né? O homem descrito aqui na parábola. Porque para um dos homens, ele não entregou um talento, ele entregou 5 talentos. 5 talentos é 100 anos de um trabalhador. Então, com 100 anos de um trabalhador, você pode produzir muita coisa. Ou, se você preferir, você pode pegar, por exemplo, né, 100 trabalhadores
e empregá-los durante 1 ano. E você vai poder produzir muitas coisas. Então você tinha muito recurso. Esse homem que recebeu 5 talentos, ele estava com muitos recursos nas suas mãos, né? E aquele seu senhor entregou 5 para um, entregou 2 para outro, entregou 1 para outro trabalhador. Né? O segundo trabalhador recebeu 2 talentos, como fala o versículo 15. Né? E a cada um deles foi dado talento segundo a sua capacidade. Aquele mestre que é descrito aqui, esse homem muito rico, ele era um homem sábio também. Porque ele pegou, segundo a capacidade, bom, se esse aqui é um bom empregado, esse aqui vai receber mais coisas para que ele possa administrar. Esse aqui que é médio vai receber médio. Esse daqui que é mais ou menos, né, ou mais para menos do que para mais, ele vai receber pouco, porque assim ele diversificou o seu investimento. E dessa forma, ele poderia obter maiores lucros. Todos receberam muito dinheiro, esse é o fato. Porque até aquele que recebeu 1 talento, ele não recebeu pouco. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas coitadinho do outro lá, recebeu 1 só talento. Não, não foi pouco. Para ele foi até demais, né, para aquilo que ele fez. Mas todos eles receberam muito dinheiro. Muita coisa poderia ser produzida com aquilo que eles haviam recebido. O lucro do Senhor seria muito bom se eles tivessem seguido os mesmos caminhos. Mas independentemente do valor que foi dado a cada um deles, nós vemos que eles são julgados não propriamente pelo resultado daquilo que eles obtêm. É claro que no final o resultado ele mostra, mas o resultado foi apenas uma consequência daquilo que o mestre vai dizer a respeito daqueles que tiveram um bom resultado. O mestre vai chamar aqueles que tiveram um bom resultado de servos fiéis. E a fidelidade foi o que fez com que aqueles homens pudessem produzir aquilo que o seu mestre esperava. Essa foi a distribuição. Foi uma distribuição justa? Com certeza. O dinheiro era do homem, ele fazia da forma como ele bem entendesse. Então ele fez daquela maneira e ele fez muito bem da forma como ele fez. Se ele tivesse feito, né, aquilo que as pessoas possivelmente poderiam estar tentadas a fazer, pega lá 3 homens com capacidades diferentes e entrega proporcionalmente a cada um deles, assim, tipo, na mesma medida, né, ele teria tomado um prejuízo. Como é que esses homens administraram os recursos? Versículo 16. Versículo 16 fala, e tendo ele partido, né, o Senhor partiu, e o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Então, aquele que recebeu 5 talentos, que era o mais capacitado, logo ele fez o quê? Começou a produzir com aquilo. Fez negócios. Né? É um homem que se engajou em fazer com que o seu mestre prosperasse, porque o interesse dele era que o seu mestre enriquecesse mais e fosse honrado. Porque o papel dele aqui, como servo, é honrar o seu senhor. E logo ele conseguiu dobrar o seu valor, conseguindo outros 5 talentos. O versículo 17 nos mostra que da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Muito bom. Aquele que recebeu 2, ele seguiu o mesmo exemplo daquele primeiro, e ele conseguiu outros 2 talentos, fazendo assim com que dobrasse, né, aquele recurso que ele havia recebido. E o versículo 18 nos mostra que aquele que recebeu 1 fez algo que é totalmente contrário no que diz respeito à administração. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Irmãos, aqui está um problema de administração. Nós vemos aqui que diante dos recursos que eles haviam recebido, que era muito recurso, 2 deles tomaram boas decisões e conseguiram fazer com que o dinheiro multiplicasse. E um deles apenas enterrou o dinheiro. O que ele fez? Ele guardou o dinheiro. Só que ele guardou o dinheiro enterrado. Colocou sob a terra. Isso nos mostra muito a respeito do caráter daquele homem. Por que ele resolveu enterrar o dinheiro? Ele vai dar a justificativa dele. Mas para frente nós vamos ver qual é a justificativa. Mas o fato é, irmãos, que para que você faça o recurso, o dinheiro, se multiplicar, você precisa trabalhar para que o dinheiro multiplique. E aquele homem está demonstrando por meio da sua atitude que ele não era muito dado ao trabalho. Porque é um fato
que para você fazer com que o dinheiro se multiplique, é necessário que você trabalhe com ele. Também, trabalhar com muito dinheiro causa preocupação. Talvez aquele homem não queria se preocupar. E ele, então, busca um jeito rápido de reduzir a sua carga de preocupação. Administrar muitos recursos também exige daquele que o administra muito pensamento, muito tempo, muitos compromissos a serem feitos em relação àquilo. De fato, irmãos, fazer aquilo que aqueles dois primeiros homens fizeram vai exigir do homem que ele realmente se dedique aos resultados daquela obra. E é um fato que nem todas as pessoas estão comprometidas com o seu mestre ao ponto de se dedicarem ao trabalho que ele te deu. Foi exatamente isso que aconteceu com aquele homem. O que é mais fácil? Enterrar o dinheiro ou trabalhar para que o dinheiro seja multiplicado? De fato, quando você vai enterrar, você vai ter um trabalho, né? A gente está falando aqui de um talento, né? Parece que era 20 quilos de prata isso. Então, quem já carregou aí um saco de 20 quilos de qualquer coisa sabe como esse negócio é pesado, dá algum incômodo. Mas tudo bem, qualquer adulto consegue carregar um saco de 20 quilos, né? Desde que não tenha muito problema nas costas. Mas o fato é que o trabalho dele foi o quê? Abrir um buraco suficiente para que coubesse ali a prata, carregar aquele peso e jogar lá dentro, fechar e acabou o trabalho dele. Agora ele podia dormir tranquilo, sem preocupação nenhuma. O meu trabalho está feito, agora é só esperar pela vinda do Senhor. Isso não se parece muito com a vida de muitos cristãos que dizem, agora que eu estou salvo, já enterrei a minha bênção e agora é só esperar pela vinda do Senhor. E o oposto disso são aqueles que, mesmo sendo servos, reconhecidos pelo seu Senhor, continuam a trabalhar pela honra e pela glória do seu Senhor. Aquele homem, ele simplesmente achou o caminho que julgou ser o mais fácil. Não teria mais que se preocupar com aquilo até que o seu Senhor voltasse. Essa foi a opção daquele homem que recebeu apenas um talento. Ele decidiu não administrar o talento que o Senhor havia dado a ele. Muito mais fácil, muito mais simples. Só que isso não resolve o problema. Porque o dia da prestação de contas ele virá. A questão é que ele chegou. Chegou o dia em que o Senhor voltou. E por mais que aquele homem tenha se esquecido, provavelmente, porque afinal de contas o problema havia sido resolvido lá atrás, né? Eu aceitei Jesus um dia, levantei a minha mão na igreja, oraram por mim e nunca mais eu perdi a minha salvação. Alguém pode dizer isso? Ele acha que o problema dele foi resolvido lá atrás. Mas a sua vida de lá para cá tem demonstrado que ele não tem nenhuma reverência em relação ao seu Senhor. Que ele não considera o seu Senhor mais do que a si mesmo. E que os seus próprios interesses são mais importantes, porque agora sobrou tempo para ele fazer o quê? O que ele quisesse. Meu Senhor já não está mais aqui para olhar o que eu estou fazendo. Eu já resolvi o problema que ele colocou na minha mão. Né? Que uma pessoa desse tipo, ela encara, né, o talento que o Senhor colocou na sua mão como um problema. Então, eu me livrei do problema. Eu enterrei o problema e agora está resolvido. Então, agora eu posso cuidar do quê? Daquilo que realmente me interessa, daquilo que realmente me agrada. Eu posso cuidar da minha vida. Né? Eu posso fazer as coisas que eu sempre quis fazer. E agora eu nem preciso mais bater o cartão porque o chefe não está mais aqui. Eu posso fazer aquilo que o meu coração sempre ansiou fazer. E assim agiu aquele homem, mas chegou o dia da prestação de contas. Versículo 19. O versículo fala, e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com ele. Irmãos, detalhe para o fato de que foi muito tempo depois. É tempo suficiente para aqueles homens terem desistido de fazer com que o dinheiro que o seu Senhor havia dado para eles se multiplicasse.
né? Foi tempo suficiente para se esquecer daquilo que o Senhor tinha se proposto a fazer. Foi tempo suficiente para se esquecer de que o Senhor voltaria. Mas também foi tempo suficiente para que eles pudessem trabalhar o quanto fosse necessário para a honra e a glória do seu Senhor. Muitos, ou dois deles pelo menos, empenharam todo esse tempo da ausência do seu Senhor na glória do seu Senhor, trabalhando para o Senhor, enquanto um deles abandonou a obra do Senhor e cuidou de outras coisas que nem são citadas no nosso texto, mas que certamente não era do interesse e da honra do seu Senhor. Aquele Senhor, quando ele se ausenta por muito tempo e entrega os seus recursos nas mãos daqueles homens, ele fez um investimento de longo prazo. E sabe, irmãos, o longo prazo é uma coisa maravilhosa. Porque qualquer coisa que você não saiba na sua vida e você deseje saber, você pode alcançar no longo prazo. Às vezes as pessoas pensam, né, que é tão difícil aprender uma determinada coisa, seja lá, por exemplo, uma língua, né? De fato, se você quer aprender uma nova língua em 3 meses, se inscreve lá nos cursos que o pessoal vende por aí, você sai frustrado, porque você não aprende realmente, né, o idioma em 3 meses. Porque você quer fazer as coisas em pouco tempo. Agora, se você se conscientiza de que ao longo do tempo você vai adquirir uma determinada habilidade, pode ser uma língua, ou uma profissão, ou qualquer outra coisa, o tempo está ao seu favor. Tendo bastante tempo, você pode adquirir essa habilidade, seja qual for. O fato é que aqueles homens eles tinham tempo para poder fazer com que os recursos recebidos pudessem produzir em abundância. E eles tiveram então que empenhar dia após dia. E esse é o ponto. Precisa haver persistência. É por isso que muitas pessoas começam a carreira cristã e começam muito bem, mas tropeçam. Arrefecem, enfraquecem, esfriam. E não é tão importante, irmãos, a forma como nós começamos. É mais importante a forma como nós terminamos a carreira cristã. O dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, como é que Ele haverá de nos encontrar aqui na terra? Ele tem nos dado tempo. Né? Nós temos tido o tempo ao nosso favor para quê? Para que nós façamos aquilo que Ele quer que nós façamos. Serviço do Senhor, para que nós nos edifiquemos mutuamente, para que a nossa fé seja revigorada e para que nós trabalhemos na sua obra. Muito tempo depois voltou aquele mestre. Versículo 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos. E trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que granjei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então a recompensa para aquele homem por ter administrado bem, qual foi? O reconhecimento do seu Senhor. O seu Senhor olhou para ele e falou: Você é um servo bom e fiel. Por quê? Porque você fez aquilo que eu esperava que você fizesse. Você cumpriu com o desejo do meu coração quando você administrou bem os recursos que eu entreguei a você. Se você faz isso, você cai no meu gozo, na minha alegria. É um filho obediente. Né? Todo pai se alegra com a obediência do filho. Então, você será colocado sobre muito. Mas entre agora no gozo do Senhor. O Senhor ainda fala para ele que você foi fiel no pouco. Irmãos, aquele homem recebeu 100 anos da vida de um trabalhador. E esse senhor que é riquíssimo disse, isso é pouco. Por quê? Porque aquele senhor que é muito rico, 100 anos da vida de um trabalhador, é pouco. E ele fala, por você ter sido fiel, eu te colocarei agora sim sobre o muito. Isso me faz pensar, irmãos, nas trocas que nós, como crentes e seres humanos pecadores, fazemos aqui na Terra. A maior parte das pessoas
Elas estão buscando gastar o seu tempo, a sua vida com coisas que elas valorizam. Sabe, irmãos, o problema das pessoas não virem à igreja não é que elas são pessoas estúpidas no sentido de eu estou trocando uma coisa melhor por uma coisa pior. Né? Nós sabemos que essa é a realidade, mas na cabeça das pessoas, eles não estão fazendo isso. Né? Quando nós trocamos a obra do Senhor por alguma outra coisa, é porque nós valorizamos aquela outra coisa muito mais do que a obra do Senhor. É porque nós valorizamos muito mais as outras coisas do que o próprio Senhor. Essa que é a realidade. Mas agora, o mestre diz àquele homem, olha, você foi fiel no pouco. Né? Imagina, no pouco. O quanto de recurso Deus, o Senhor tinha colocado na mão dele. Ele falou, mas agora eu te colocarei sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. O texto também nos mostra que aquele que recebeu 2 talentos, ele recebe o mesmo reconhecimento, versículo 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse ao Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com ele granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, irmãos, o que mostra aqui? Que independente do resultado final, porque assim, ambos dobraram o recurso que haviam recebido. Mas um entregou 5 e o outro entregou 2. Né? Mas ambos são reconhecidos pelo Senhor. Quando o Senhor fez a distribuição lá, ele distribuiu segundo a capacidade de cada um. Então, para aquele que recebeu 5, irmãos, era esperado que ele entregasse outros 5. Porque aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. Aquele que recebeu 2, esperava que ele entregasse outros 2. E aquele que recebeu 1, que obviamente entregasse pelo menos um outro. Mas ambos, nos 2 primeiros casos, eles são reconhecidos pelo seu Senhor como servos bom e fiel. Esse é o reconhecimento que o Senhor dará aos seus servos. O Senhor ele distribui talentos e dons segundo aquilo que for útil na sua obra. Mas aqueles que forem fiéis àquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos, serão reconhecidos pelo Senhor como servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. O resultado daqueles homens indica a fidelidade deles em relação ao seu mestre. Uma fidelidade verdadeira. A fidelidade no sentido de que eles reconheciam quem era o Senhor que havia partido e deixado ao seu encargo as coisas que estavam nas suas mãos. E aquele que recebeu 1 talento, versículo 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Aqui está a desculpa do homem, né? Ele falou, Senhor, eu sei quem é você. Sei, né? Ele enaltece ali o Senhor, dizendo que, falando dos predicados daquele Senhor que ele planta, ele colhe onde não plantou, né? Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. E eu temi. Porque o Senhor é um homem severo. E por temor, então eu fiz aquilo que eu considerei ser o mais conservador. Só enterrar aquilo que é teu. Tá aqui. O que você me entregou, eu estou te devolvendo e estou livre de qualquer coisa. Aquele homem não fez o que o Senhor queria. O Senhor não quer que nós enterremos nossos talentos. O Senhor não quer que nós fiquemos inertes e paremos onde nós estamos. O Senhor quer que nós produzamos mais com aquilo que Ele tem nos dado. E o Senhor tem nos dado muitas coisas. O Senhor tem nos dado entendimento, a palavra dEle na nossa língua. O Senhor tem nos dado instrução por meio de pregação dos pastores, dos irmãos que fazem uso da palavra de Deus. O Senhor tem nos dado o Espírito Santo para abrir o nosso entendimento em relação à vontade do Senhor. As palavras de Jesus Cristo que são claras em relação àquilo que Ele quer que nós façamos.
Então nós recebemos, irmãos, tudo aquilo que é necessário para saber o que precisamos fazer. A pergunta que devemos fazer é se nós estamos fazendo aquilo que nos é requerido. Ou nós já fomos uma jornada, andamos e nós paramos e falamos, quer saber? Eu vou deixar para outro. Já tem o irmão fulano, o irmão ciclano que está fazendo, então por que eu vou fazer? Talvez seja esse o pensamento. Só que não é isso que o Senhor quer que você pense. Seguindo ainda no versículo 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Existe algo que é considerado aqui pelo menos o mínimo que podia ter sido feito. E sabe qual é a gravidade aqui, irmãos? É que essa pessoa não fez nem o mínimo daquilo que poderia ter sido feito. Sabe, se ele tivesse entregado na mão dos banqueiros, os banqueiros teriam tido o trabalho de administrar aquele dinheiro para que, quando o seu mestre chegasse, pelo menos houvesse um incremento dos juros. Mas ele nem isso pensou. Ele nem considerou. Ele falou, eu preciso me livrar desse problema que está nas minhas mãos. E ele simplesmente enterrou aquilo. Versículo 28. Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse é um servo conhecido como um servo mau e negligente. Ele é um servo descuidado, porque ele não conseguiu considerar a mínima coisa necessária para poder ser recebido pelo seu senhor. E a respeito desse mau servo, é dito que ele seja lançado nas trevas exteriores. Irmãos, qual desses servos somos nós? Talvez seja o caso aqui que nós tenhamos recebido muito, como aquele lá que recebeu 5 talentos. Mas talvez a nossa administração seja como a do que recebeu apenas 1. Talvez tenhamos recebido muitas coisas do Senhor e não estejamos sendo fiéis naquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Como é que o Senhor espera, irmãos, que nós estejamos quando Ele voltar? E a resposta para essa pergunta é que nós estejamos sendo servos fiéis. Irmãos? E aí, o servo fiel é um servo que realmente considera o seu Senhor. Porque muitas vezes a pessoa pensa que a fé em Jesus Cristo é apenas aquilo que faz com que você seja salvo da condenação. Só que a fé na Bíblia, ela é qualificada. O que isso significa? Que a Bíblia ela nos mostra o que significa a verdadeira fé. Você pega, por exemplo, o livro de Hebreus, no capítulo 11, você vai ter lá o quê? O panteão, para assim dizer, dos heróis da fé. E por que eles são chamados de heróis da fé? Porque eles creram em Deus. E a prova de que eles acreditaram em Deus, na palavra de Deus, foi a maneira como eles viveram diante das dificuldades que eles tiveram. Então você vai ver lá, por exemplo, Abraão, que foi chamado foi tirado do meio da sua parentela, dos seus parentes, vida confortável e tranquila, para ir para a terra que eu lhe mostrarei. E ele creu na palavra do Senhor e ele foi para aquele local que ele nem sabia qual era em princípio. Então o Senhor chamou Abraão e por ele ter crido, isso demonstrou que ele era um homem fiel. Quando nós falamos a respeito de servo bom e fiel, é um servo que está olhando para o seu Senhor e falando, Senhor, o que você quer que eu faça? Qual é a sua vontade? Em relação a quê? Em relação a todas as coisas. Em relação à nossa vida, o que nós fazemos com o nosso tempo? O que nós fazemos com a inteligência que Deus nos dá, a capacidade que Ele nos dá, a força dos braços que Ele nos dá? O que Deus quer que nós façamos? Toda a mente daquele que é fiel, ele está sempre se perguntando e perguntando ao seu Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Como é que eu posso ser útil na sua obra?
O Senhor tem me dado recursos aqui, sejam financeiros, materiais. Como é que eu posso fazer, Senhor, com que esse recurso ele possa redundar em louvor ao teu santo nome, porque isso não é meu, isso te pertence. Né? O crente ele tem que estar sempre pensando que ele é apenas um administrador da despensa do Senhor. Né? Deus te entregou a chave da despensa. Para quê? Para que você, no tempo devido, vá lá na despensa, pegue determinados itens e você possa entregar esses itens para aqueles que estão diante de você. Servir-nos uns aos outros. Da maneira como o Senhor te chamou. O Senhor espera que quando Ele voltar, nós estejamos sendo servos fiéis. E o que o servo fiel faz? Ele trabalha para a prosperidade e honra do seu Senhor. Né, irmãos, nós gastamos bastante tempo da nossa vida cuidando de nós mesmos. Né? A palavra de Deus ela fala que nós devemos cuidar de nós. Fala que nós somos habitados nesse corpo. Esse corpo ele é o tabernáculo do Espírito Santo. Então nós devemos tratar esse corpo com algum cuidado, né? Não devemos ser totalmente descuidados. Mas nós não devemos valorizar esse corpo acima daquilo que ele de fato é. Né? Ele não é também algo a ser idolatrado, algo no qual nós devamos gastar a maior parte do nosso tempo. Quando se fala a respeito, o pastor Valdir mencionou hoje de manhã a respeito da questão de nós buscarmos na palavra de Deus, obviamente o conhecimento, né, o entendimento da palavra do Senhor, aquilo que Ele quer que nós façamos, porque Ele nos ensina, nos exorta, nos corrige por meio da palavra. Quando nós falamos a respeito disso, existe uma grande dificuldade na vida do cristão, que é de dedicar tempo para observar o que a Bíblia diz. Igualmente importante e também negligenciado na mesma medida, a oração. Nós precisamos gastar tempo com isso. Nós precisamos nos dedicar a essas coisas. Porque o servo ele é negligente e mau servo, como ele é descrito aqui, quando ele não se preocupa em saber qual é a vontade do seu mestre. E como é que nós vamos saber a vontade do nosso mestre? Consultando a sua palavra. O que acontece com os infiéis? Aqueles que não guardam a palavra do Senhor, aqueles que não fazem a vontade do seu Senhor. Aquele que é um servo negligente e infiel. O que acontece com eles? O versículo 30 diz: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Trevas exteriores, irmãos. Como eu disse inicialmente, nós precisamos, para poder compreender essa parábola, nós precisamos conceber a possibilidade da existência de pessoas que se manifestam como cristãos, mas que não têm a fé genuína. E não têm a fé verdadeira. Mateus capítulo 7, no versículo 21, Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo, ele diz que naquele dia acontecerá o seguinte ato. Capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, nós vemos aqui nesse texto que são pessoas que estão dizendo Senhor. São pessoas que têm o nome do Senhor Jesus Cristo nos seus lábios. E não é só isso não, irmãos. Essas pessoas aqui fizeram obras que, para quem olhava externamente, pareciam ser obras em nome do Senhor Jesus Cristo e com o poder do Senhor mesmo. Ele fala de expulsão de demônios, ele fala que fizeram muitas maravilhas em seu nome. Usaram o nome do Senhor Jesus. Porém, a característica marcante dessas pessoas é que eles são praticantes da iniquidade. São pessoas que transgridem a lei de Deus. São pessoas que transgridem
os mandamentos de Jesus Cristo. Não adianta você ser o maior dos conhecedores da palavra de Deus, até porque muitos dos maiores conhecedores da palavra de Deus, né? Conhecedores que eu estou dizendo no sentido de memorização da palavra de Deus, saber de onde está todos os textos, tal, não sei o quê, são hereges. Pregam verdadeiras heresias que são contrárias àquilo que eles dizem crer. O texto fala que existe a possibilidade de haver pessoas se enganando, pensando que são cristãos, mas que na realidade são maus servos, negligentes. Para que nós sejamos servos fiéis, nós precisamos fazer a vontade do nosso Mestre. As nossas vidas, ela deve ser entregue ao Senhor. O Senhor, Ele é o dono das nossas vidas. É Ele quem requer de nós aquilo que precisamos fazer e aquilo que precisamos ser. Onde nós devemos gastar o nosso tempo. O que nós devemos fazer com os recursos que Ele nos coloca em nossas mãos? Recursos físicos, materiais, recursos intelectuais. Como nós podemos honrar e glorificar ao nosso Senhor? Foi para isso que Ele chamou o seu povo. É para esse povo que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Para estes que guardam a sua palavra. O Senhor, de fato, Ele resgata, o seu povo. Mas esse povo que é resgatado por Ele é um povo que é chamado como servo. Nós somos servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos patrões. A Bíblia exorta, que os pastores eles têm que ter muito cuidado para não se assenhorar do rebanho do Senhor. Os pastores servem a igreja, mas não é somente os pastores que devem servir. Todos aqueles que são chamados de servos na palavra de Deus e todos aqueles que verdadeiramente querem ser chamados de servos pelo Senhor Jesus Cristo, e não somente de servos, mas servos leais, servos bons e fiéis, precisam servir uns aos outros. Nós precisamos nos engajar na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe opção para o cristão. O cristão verdadeiro não é aquele que apenas acredita na sua salvação, mas é aquele que acredita que é um servo de Cristo e entregou a sua vida para Ele. Que esse desejo, irmãos, de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo possa estar no coração de cada um de nós. Que ninguém aqui, irmãos, venha se encontrar com o Senhor Jesus Cristo naquele dia e venha ser chamado de um servo negligente e infiel. Mas que todos nós possamos ouvir do Senhor: bom e fiel servo, entra no gosto do seu Senhor. É esse o desejo que eu tenho pessoalmente para cada um dos irmãos, para a minha vida e para a vida dessa igreja. Deus abençoe a sua palavra.